Bom dia ou boa tarde, né? Que já são 12h15. Cadê? Eu fixei o nome da live e esqueci, desapareceu aqui. Mas tá tudo bem. Vamos iniciar aqui a live. O tema é como peraí, rapidinho que tá falhando aqui, mas eu já falo com vocês. Pronto, vamos lá. O tema da live de hoje: como cada temperamento age no seu dia a dia. Mas antes de falar para você como cada temperamento age no seu dia a dia, gente, de vez em quando eu olho para baixo porque eu tô aqui com a minha escolinha, porque o assunto é muito extenso. E eu sempre pontuo coisas significativas que eu acho interessante para falar aqui na live, porque o assunto é muito grande. E aí quem tiver interesse depois me procura que eu tiro as dúvidas, tá bom? Então, antes de eu falar como cada temperamento age no seu dia a dia, eu preciso esclarecer algumas coisas para vocês. Hoje, aqui na live, você não vai descobrir qual é o seu temperamento. Talvez você se identifique com as características de alguns que eu vou falar aqui, da forma como ele age no seu dia a dia. Mas isso, você não pode dizer que você é aquele temperamento dos 4 que eu vou falar aqui. Então, a identificação é normal. Por quê? Porque você vai se olhar para hoje. Mas como é que você pode ficar sabendo, conhecendo e entendendo o seu temperamento? A partir de uma análise de um temperamento feito por uma analista comportamental que trabalhe com análise de temperamentos, tá ok? E o que é essa análise de temperamento? É um estudo profundo de o que motiva o seu comportamento. Então essa análise ela vai pegar desde a sua infância, tirando tudo o que é bloqueio, tudo que é carga emocional e deixando só a sua essência. Porque o que é temperamento humano? Agora já entrando mais aqui no tema propriamente dito do temperamento. Temperamento dos humanos é a sua essência, é a sua natureza. Nasce com você e não muda no decorrer do tempo. Independente de você conseguir expressar o seu temperamento ou não, você já nasce com ele e não tem poder de escolha, não tem como você dizer, eu não quero ser desse jeito ou eu quero ser de outro jeito, porque é interno, é a sua essência, é a sua natureza. E o que é temperamento? É a tendência do seu comportamento, não é o seu comportamento em si, é o que motiva você agir da forma que você age, tá? E esclarecendo aqui para você melhor, o temperamento não é a sua personalidade, são coisas diferentes. O temperamento é seu interno, é tudo que vem de dentro, e a sua personalidade é o externo. Sofre influência do meio ambiente. O temperamento não sofre influência, não é do meio ambiente. Sofre influência do meio social, do meio em que você vive. É porque eu estava olhando aqui para fora, veio o meio ambiente na minha cabeça. Mas enfim, vamos concentrar aqui. Então, voltando, personalidade. Você sofre influências do meio que você vive. O temperamento não, porque você já nasce com ele. Mas a sua personalidade é o seu meio ambiente, que é o seu... pronto, eu tô no meio ambiente. É o seu meio social, o meio que você vive, mais o interno, que é a sua personalidade. Então, personalidade externa e temperamento junto com temperamento. O temperamento é só o seu interno, ok? E qual é a importância de conhecer e de entender o temperamento humano? A importância para você saber o que motiva o seu comportamento. Por que você faz as coisas que você faz no seu dia a dia?
Conhecer o seu temperamento vai te ajudar a potencializar os seus resultados. Você vai entender o que você pode fazer com seus pontos fortes para que você tenha mais resultados. E vai entender o que é que você pode fazer também com seus pontos, né, de fraqueza, vamos dizer assim, os seus pontos de atenção, para que te ajude também a ter mais resultados, tá ok? Esse é um dos motivos que é interessante você conhecer o seu temperamento. Ele vai te ajudar também no teu autoconhecimento, você vai passar a se conhecer melhor. Vai te ajudar nos relacionamentos com as pessoas com que você convive, pessoa da sua casa, do seu trabalho. Então, você conhecendo o seu temperamento, ele vai te ajudar nesses fatores e mais coisas, né, que você pode melhorar quando você se autoconhece. Uma observação aqui. O conhecimento do seu temperamento não serve para justificar os seus erros. Como assim? Cada temperamento tem uma emoção primária. Cada temperamento tem uma reação, uma motivação. E você não pode usar isso para justificar o lado negativo do seu temperamento. Por exemplo, a emoção primária do colérico é a raiva. Então, ele é explosivo. Então, ele não pode usar como justificativa que isso faz parte da essência dele, do temperamento dele, para ser explosivo o tempo todo, para estar com um jeito meio agressivo, porque isso faz parte do temperamento colérico. Mas é a natureza. Tem como ele mudar? Tem como ele ajustar para que ele não seja tão impulsivo, para que ele pense um pouquinho antes de agir. E assim acontece com os outros temperamentos. Você se conhecendo, o autoconhecimento vai te trazer esse ajuste nas suas ações, nas suas reações do seu dia a dia. Já estou falando algumas coisas aí de como você age no dia a dia, tá? Então, a teoria dos 4 temperamentos foi estudada por Hipócrates, que é o pai da medicina. E o que foi que ele fez? Ele, observando o comportamento humano, ele percebeu que tinham 4 grupos diferentes, que a motivação do comportamento se separava em 4 grupos diferentes, que ele deu o nome de temperamentos. E aí ele deu para esses 4 grupos, cada um ele deu um nome. Ele deu o nome de colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, que é a forma com que a motivação do comportamento deles, ele deu esse nome. E como é que eu posso explicar assim para vocês mais facilmente? Vamos dizer que você tenha 4 pedaços de carne e cada uma você bota um tempero diferente. Você bota o alho, você bota o sal, você bota o orégano e você bota o shoyu. Então, não deixam de ser carnes, mas cada uma com um tempero diferente. E assim Hipócrates deu ao comportamento humano. Cada um ele deu um nome diferente que ele chamou de temperamentos, tá? E o temperamento é o que motiva a atuação, é o que motiva você a agir no seu dia a dia. Então eu vou começar aqui pelo temperamento colérico. Como é que o colérico age no seu dia a dia? Deixa eu desligar aqui o ar, que ele começa a ressecar a minha garganta. É aproveitar, molhar um pouco a garganta. E esclarecer aqui, eu desativei os comentários para que flua mais a live. E depois daqui da live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. E lá você faz as perguntas para mim que eu tiro suas dúvidas. Ou você pode vir direto no meu direct aqui e me perguntar, que eu também tiro suas dúvidas, ok? Por isso que eu tirei os comentários, porque às vezes distrai vocês e me distrai também. Então, para que essa live flua e seja um pouco mais objetiva, que tá na hora do almoço, né? Eu ainda nem almocei, eu sei que tem algumas pessoas aqui que também não almoçaram. E eu fixei o nome da live, eu não sei porque não ficou fixa, eu não sei se tá aparecendo para vocês. E o nome da live é Como Cada Temperamento
age no seu dia a dia. E existem 4 temperamentos humanos: colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E agora eu vou dizer para você como é que o colérico age no dia a dia dele. A emoção primária do colérico é a raiva. Ah, quer dizer que quem é colérico vive o tempo todo com raiva? Não, mas é aquela pessoa que ela se motiva, ela usa a raiva como um recurso. Quando ela tá com essa emoção aflorada, ela se sente mais motivada a agir. Não é aquela pessoa braba, raivosa, não. É o que motiva ela a agir. E esse temperamento é simbolizado pelo fogo. Então vamos fazer uma associação. O fogo, ele é forte, ele é explosivo, ele é expansivo. E assim é a ação do temperamento colérico. Ele é explosivo, ele é rápido, ele é bem expansivo, tá? Então vamos dizer assim, que o fogo seja raivoso, para você associar melhor. E essa expansividade do colérico faz com que ele tenha uma ação do dia a dia dele buscando liderança. Então ele vai agir com essa expansividade dele querendo liderar. Tudo que o colérico faz, ele quer liderar, ele quer ser o líder. Essa é uma das motivações dele, a liderança. Ele é rápido. Então, na rapidez dele, ele age no dia a dia dele atrás de resultados. O colérico é muito motivado por resultados. Tudo que ele faz, ele quer ter resultados. Ele quer ver o resultado das ações dele. Ele não gosta de perder tempo. Então aí também já justifica a rapidez. Então, se ele não gosta de perder tempo, ele vai logo agindo na velocidade. Aí vamos puxar o raciocínio, né, para a simbologia. O fogo também é muito rápido, né? E por ele não gostar de perder tempo, aí vem um ponto de atenção no colérico. Ele procrastina. Mas como? Ele é rápido, ele gosta de resultado. Por que ele procrastina? Porque ele sabe que ele é rápido. Ele sabe que quando ele põe a mão na massa, o resultado aparece. Aí ele acaba, muitas das vezes, deixando algo para depois, porque ele sabe que nos últimos minutos do segundo tempo, ele vai dar conta de fazer. Só que, quando ele não dá conta de fazer, ele se frustra. E um colérico frustrado, ele perde toda a energia de ação dele. Aí tem o comportamento reverso, né? Poxa, mas eu sou colérica, por que eu não tenho essa ação? Por que eu não ajo assim? Porque você deve ter tido alguma frustração em algum momento da sua vida, que aí já entra em bloqueios emocionais, que não é a live de hoje, que está te impedindo de agir. Outra coisa que motiva, né, que faz com que o colérico haja no dia a dia, ele é impaciente. A impaciência é um ponto de atenção para o colérico, que é uma das características dele. Ele é impaciente. E por ele ser impaciente, ele não delega. Ele tem dificuldade de delegar as ações, porque ele não tem paciência com o processo das outras pessoas. E aí ele vai logo e faz. Por quê? Porque ele quer resultado. Então, as características do colérico justificam o modo de agir. Só que tem que ter um ponto de atenção, que quando ele encontra dificuldade, ele se retrai, porque ele tem uma dificuldade de ser iniciante, ele não tem paciência de aprender, porque ele quer ter logo resultado. Então, toda a ação, toda a motivação do colérico é para ter resultado. E se ele não tem resultado, ele fica desestimulado, frustrado, e é aqui o ponto de atenção onde deve ser trabalhado, onde vai ajudar o seu entendimento, o seu conhecimento no seu temperamento, ok? Ok, coléricos? Agora vamos passar para o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, o elemento que representa o sanguíneo é o ar. O ar, ele não tem forma.
E dependendo do momento também, dependendo aí da estação do ano, né? O ar ele é mais forte ou o ar ele é mais... Sim, opa, acho que alguém tentando me ligar. Voltando aqui, tá? Então, voltando aqui pro sanguíneo. O temperamento que pausou já 2 vezes. O temperamento sanguíneo, ele é do ar. O ar, por onde passa, ele vai levando tudo. E é um temperamento que a sua emoção primária é a alegria. Então, toda característica do sanguíneo motiva ele a agir ao modo de trazer prazer. O prazer imediato. Né? Então, o sanguíneo ele é motivado pelo prazer imediato. Então, isso, ele também age pela impulsividade. Por quê? Ele quer terminar logo uma tarefa para depois ele ter o lazer, para ele ter o prazer imediato dele, porque é uma das características dele. Por ele ser ar, ele gosta de liberdade. Então, ele não gosta de se sentir preso naquela atividade. Ele quer terminar logo para ele ir para o prazer imediato. Porém, isso é um ponto de atenção. Por ele ser dessa forma, ele acaba agindo por impulsividade. E muitas das vezes até se arrependendo, né? Porque quem age por impulsividade não pensa muito. Ele gosta muito de novidade, uma das características do sanguíneo. Por ele gostar de novidade, ele enjoa rápido de uma atividade. Então, ele tem dificuldade de ter o foco naquela atividade, que ele enjoa rápido. Então, o sanguíneo, ele tem que ter muita atenção naquilo que ele vai fazer, para ele não perder o foco. Senão ele acaba, perdeu o foco, ele age, ele começa uma coisa, ele já para, já vai para outra. Aí é que ele está fazendo uma coisa, para e vai para outra. É aquela pessoa que quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada. Diferente do colérico. O colérico quer fazer várias coisas ao mesmo tempo para ter logo o resultado. O sanguíneo é porque ele perde o foco naquilo que ele está fazendo. Ele é muito comunicativo. E nessa comunicação ele traz muita alegria, muita felicidade, fala muito sem pensar, quando ele viu já falou e ao mesmo tempo ele já esquece o que ele falou. E por ele ser assim, ele também recebe dessa forma. As coisas que fazem o sanguíneo, se alguma pessoa magoa o sanguíneo, ele lembra, ele recebe, né, aquilo ali naquela hora, porque todo mundo tem sentimento, mas ele não guarda. Depois ele esquece, ele perdoa super fácil. Então, a grande dificuldade do sanguíneo é nas realizações das tarefas do dia a dia, onde ele precisa ter mais foco, né? Ele precisa entender que ele tem que finalizar aquela tarefa e deixar o prazer imediato para o final, para o longo prazo. E que ele se concentre aqui no dia a dia, né, naquela tarefa do dia, para que ele depois tenha o prazer imediato, porque ele funciona com esse sistema de recompensa, ok? Então é dessa forma que o sanguíneo age no seu dia a dia. Deixa eu olhar aqui a garganta que já está ressecando. Para quem está entrando aqui depois, que eu não sei porque eu nem estou vendo aqui quem está entrando, eu acho que é porque eu desativei os comentários. Eu desativei os comentários para que eu não perca aqui a concentração com vocês, que eu já perdi várias vezes porque pausou aqui alguém me ligando. E para que flua mais essa live, tá na hora do almoço, eu ainda não almocei, vocês também provavelmente não almoçaram ou então estão almoçando. E o tema da live, repetindo aqui, é como cada temperamento age no seu dia a dia. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil por 24 horas. Depois ela é arquivada e vai direto para o meu canal do YouTube. Para você se inscrever no meu canal do YouTube, você vai lá no link do meu perfil, vai lá no YouTube que você se inscreve para assistir as lives e outros vídeos que eu já estou colocando lá.
ok? Então já falei do colérico, já falei do sanguíneo, agora eu vou falar do melancólico, o temperamento melancólico. Qual é o elemento que representa o temperamento melancólico? É a terra. E a sua emoção primária é a tristeza. Ah, é aquela pessoa que vive triste? Não, não é a pessoa que vive triste. Ela usa a tristeza como um recurso nos momentos que ela precisa agir, né? Então, como é que ela age essa tristeza? A tristeza serve no momento de reflexão para ela. Ela para, pensa e ela se recarrega nessa tristeza, nesse momento interno, nesse processo interno dela. Assim como a terra é rígida, o melancólico também é muito rígido. Por ele ser rígido, ele adora uma rotina. Então, o melancólico, ele faz a programação dele, o planejamento do dia, para seguir tudo direitinho. Se algo fugir dali, pronto, já desestabilizou o melancólico. E como é que ele age no dia a dia? Ele precisa ter esse processo interno dele para ele entender muito bem o que ele está fazendo. Porque o melancólico, ele é detalhista. E por ser muito detalhista, ele pensa em tudo, né, nos mínimos detalhes do que vai fazer e dos erros que podem acontecer. Ele não gosta de errar. E isso traz para ele uma característica de ser perfeccionista. Só que no perfeccionismo, às vezes ele se perde. Por querer as coisas perfeitas demais, ele deixa de agir. E ele deixando de agir, ele não tem resultados. É um outro temperamento que também gosta de resultados, igual o colérico. Só que ele gosta de resultado para ter segurança, para ele estar o tempo todo sob controle daquilo que ele está fazendo. Mas todo excesso tem um prejuízo. Então, o melancólico, no dia a dia dele, ele tem que ter esse ponto de atenção que nem tudo vai sair perfeito. E que tem coisas que tem prazo. E o que tem prazo, ele tem que fazer logo, né? Então, o processo interno dele de pensar demais, de ser muito detalhista, de querer as coisas perfeccionista, acaba fazendo que ele procrastine um pouco, que deixa um pouco para depois. E às vezes com isso ele perde até a estimulação dele de agir. E aí nisso ele vem aquele processo reflexivo dele, né? Que é a emoção primária dele da tristeza. Ok? Então agora vamos passar para o temperamento fleumático. O fleumático é o temperamento que tem como elemento que o representa a água. A água ela é parada, ela não tem forma, ela é de fácil adaptação. Se eu botar água aqui nessa taça, ela tem essa forma. Mas se eu colocar aqui dentro dessa garrafa, ela já se adaptou aqui nesse meio. E assim é o temperamento fleumático. Ele é de fácil convívio, fácil adaptação. Ele busca sempre estar na estabilidade, no equilíbrio. Não gosta de conflitos. Não é impulsivo. Então, essas características do fleumático faz com que ele também tenha um processo de ação um pouco mais lento, porque ele precisa se sentir estável e equilibrado. Então, ele vai pensar muito. O processo dele em relação aos outros temperamentos, o sanguíneo e o colérico, que agem por impulsividade, ele precisa, sabe, aquela pessoa que precisa pensar um pouco mais, parece que está assim no mundo da lua. Então, não é que ele esteja no mundo da lua, é porque ele está processando o que ele tem que fazer. Ele pensa muito antes de fazer as coisas. Porém, quando ele faz, ele tem resultado maravilhoso, porque ele é da ação, da excelência, mas ele tem que pensar muito, ele não pode se sentir desestabilizado, porque ele tem muito medo, que a emoção primária do fleumático é o medo. Então, esse medo faz com que ele
tenha uma trava antes de agir para que ele não perca a estabilidade dele, que ele gosta do equilíbrio. E por ele não gostar também de conflitos, vamos dizer, um fleumático numa reunião do trabalho. Ele vai ficar lá tranquilo. Quando ele observar que está tendo alguma divergências, ele pode até ter a opinião dele, mas por ele não gostar de conflito, ele vai ficar ali, ó, caladinho. É uma pessoa que ouve mais do que fala, né? Mas nesse comportamento dele, ele pode trazer prejuízo para ele, porque a gente precisa expressar as nossas opiniões nos momentos certos e nas circunstâncias certas. E muitas das vezes ele pode perder o tempo de agir. Ele é muito cauteloso para tomar decisão porque ele tem um processo interno muito reflexivo. E esse processo interno reflexivo faz com que o fleumático fique muito paralisado, igual a água. Então, ponto de atenção para o fleumático é dar uma chacoalhada no fleumático. Mostrar para ele as potencialidades dele, o ponto forte dele, para que ele haja no momento adequado para ele ter os resultados. Mas ele não é um temperamento que ele vai agir com foco no resultado como o colérico e o sanguíneo, porque ele gosta da estabilidade, ele gosta de estar ali se relacionando com as pessoas, então ele precisa ter uma chacoalhada para ele poder agir no dia a dia. E agora nós já estamos chegando ao fim da nossa live de como age cada temperamento. As perguntas vocês vão deixar na caixinha para mim dos stories, porque eu fico com mais tranquilidade de responder a cada dúvida de vocês. Para esse mês, quem quiser saber, conhecer melhor o seu temperamento, porque essa live, como eu expliquei no início, não é para você conhecer o seu temperamento, é para você saber que existe, saber que você tem o seu temperamento, que é a sua essência, a sua natureza, que você não pode mudar. Mesmo que você não consegue se expressar de acordo com o seu temperamento, você não vai conseguir mudar a sua natureza. Então, se você quer passar por um processo de análise de temperamentos, para esse mês de março, eu só tenho uma vaga. Então, você vai me chamar no direct, né, aí do Instagram, ou vai lá no link da minha bio e que tem lá um espaço de Fale Comigo. Tem o YouTube, Fale Comigo e lista de espera. Mas aí você vai lá no Fale Comigo, que vem direto no WhatsApp para você falar comigo. E aí você diz que esteve nessa live e que você gostaria de marcar a sua análise de temperamentos, ok? Quem chegar primeiro vai garantir a vaga para esse mês, tá? Então, vai ficar essa live salva por 24 horas e as perguntas eu vou direcionar para os stories, tá certo? Então, tenha uma boa tarde, um bom almoço e até a nossa próxima live.